3, 2, 1. Olá, eu sou a Carla Pavão. Primeiramente, nosso abraço para toda a comunidade do Paz e Bem, para a comunidade da Pós TV 247. Este é o Caminhos do Espiritismo. E hoje nós estamos recebendo aqui o Felipe Albani, que vocês já conhecem, mas vocês não sei se vocês sabem, então vou contar. Ele é nosso coordenador pela diversidade do povo preto no Sejus. E nós estamos estudando aqui o Céu e o Inferno de Allan Kardec, né? Ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que eu nunca falo esse título. E nós estamos agora na segunda parte dos exemplos, que é o capítulo 3, Espíritos em uma condição mediana. Então, vou dar o olá aqui, vou dar a palavra para o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Gratidão por mais uma vez estar aqui junto com vocês. Então, mais uma vez, um bom dia a todos os que estão aqui do canal Paz e Bem, a galera do Sejus também que aparece aqui para nos colaborar, para ajudar, e também a todos vocês que estão interessados não somente no assunto, mas também nessa espiritualidade plural que a gente vem trazer aqui. E aí vamos trazer um pouco da contribuição que Kardec nos deixou por meio de uma das obras mais interessantes e, ao mesmo tempo, menos estudadas, infelizmente, que é O Céu e o Inferno. E, justamente nessa parte, a gente tem vários capítulos que nós estamos estudando e, curiosamente, lhe dá esse título de Condição Média. É muito interessante porque o capítulo anterior é de espíritos felizes, e aí você tem um rol muito grande, mais de 20 espíritos, mais de 20 depoimentos, e ali nós temos espíritos que, assim, desencarnaram em condições tranquilas. Não quer dizer que eles estão num patamar superior de elevação espiritual. Simplesmente desencarnaram em condições mais tranquilas do que outras. Esses de condição média, são apenas 6, trazem algumas características ainda que necessitam de atenção. A gente vai começar por um espírito chamado Joseph de Sebré, né? Que afinal é francês, né? Então, é um caso bem interessante, porque ele desencarnou em 1840 e foi evocado pela neta em 1862. Segundo os relatos que Kardec colocou, ele era considerado um homem honesto, segundo Deus e os homens. E aí, o que ele coloca? Que ele estava nesse depoimento, que afinal era Kardec, assim como nós até hoje fazemos as chamadas reuniões mediúnicas, só que, no geral, pelo menos nas nossas reuniões das casas espíritas tradicionais, não costuma acontecer a evocação de alguém específico. Geralmente se deixa que as comunicações aconteçam espontaneamente. Kardec, com a sua experiência e com toda a sua maneira de lidar, costumava evocar alguns espíritos especificamente, como foi o caso desse Joseph Rey. E ele colocou o seguinte: ele falou que estava espiando pela falta de fé e de arrependimento por não ter empregado bem o tempo enquanto ele esteve encarnado. E aí o que ele coloca? É que entre eles desencarnados, se considera como um homem honesto, aliás, entre nós encarnados, se considera como um homem honesto aquele que respeita as leis do seu país, respeito, que é um respeito meio elástico para muitos, que não faz mal para ninguém, e, enfim. Parece até alguém que a gente conhece, né, Carla? Que a gente vê por aí, nos chamados homens de bem, que a gente vê por aí. Mas, nesse caso, o que ele coloca? Que o homem honesto perante Deus tem uma outra visão. É aquele que, cheio de devoção e amor, dedica sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes, aquele que é animado por um zelo inspirado no objetivo, é ativo na vida, ativo no cumprimento da tarefa material que lhe é imposta, e também deve evitar cuidadosamente palavras mordazes, veneno escondido sob flores, ou seja, evita esse maldizer, para que também destrói reputações e muitas vezes mata a moral do homem. Ou seja, se pensarmos em alguns homens de bem que ficam espalhando fake news por aí, né, Carla? Então podemos dizer que temos aqui um recadinho muito importante, vindo especialmente do mundo espiritual. Outra coisa que ele coloca é que o homem honesto para Deus deve ter sempre o coração fechado para o menor fermento do orgulho, de inveja e de ambição. Deve ser paciente e doce com os que os atacam. Olha que dificuldade. Deve perdoar do fundo do coração,
sem esforço e, sobretudo, sem ostentação a todo aquele que o ofendeu. E, além de tudo, deve amar seu Criador em todas as criaturas. Ou seja, uma pessoa que tem por finalidade o amor ao próximo antes de tudo. Quer comentar esse caso, Carla? Porque, afinal, parece que a gente está convivendo com pessoas desse tipo quase que o tempo todo. Então, sobre a questão, eu queria comentar, essa questão do homem de bem, essa cooptação que eles fazem desse imaginário coletivo de sermos pessoas do bem, mesmo praticando tanta injustiça e destruição, a gente tem que tomar cuidado porque realmente faz com que a gente pegue um certo horror, né, da palavra, né? Mas a palavra não tem nada com essa construção. Fica que nem a bandeira do Brasil, que durante um tempo a gente não podia ver, ou os nossos símbolos nacionais, que no fundo são nossos. Mas com relação ao espiritismo, eu queria dizer que esse capítulo de espíritos médios talvez seja um dos capítulos mais tangíveis de exemplo, e aí, se você não concordar, você me corrige, da obra, porque a gente vê muita gente em condição semelhantes àqueles que nós conhecemos, e por que não? Nós mesmos, né? A gente vê muito espírito na mesma condição, não gente, mas espírito. Então, é um capítulo de aprendizado muito profundo, justamente porque nos toca mais, porque os espíritos, às vezes muito felizes, né? Que nem a gente fez o capítulo, você fez o capítulo, às vezes não são tangíveis à nossa realidade. Você fala, nossa, mas eu não praticava tudo isso que esse espírito fazia, não tinha essa abnegação, não tinha esse desinteresse, não tinha isso. Agora não, agora a gente começa a falar mais de uma realidade próxima, e aí a gente vai vendo nesse cenário político que a gente está vivendo, como tem um monte de espírito reencarnado nessas condições, inclusive. É verdade. Então vamos continuar. A próxima é a senhora Helene Michel, mulher de 25 anos, morta subitamente em alguns minutos em sua casa, sem sofrimentos e sem causa prévia conhecida, ou seja, uma morte súbita. Ela era rica e, pelo que o Kardec diz, era um pouco frívola, em consequência da leviandade do seu caráter. Ocupava-se demais com as ocupava-se mais com as futilidades da vida do que das coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom, ela era doce, benevolente, caridosa. 3 dias depois da desencarnação, ela ainda estava passando pelo que a gente chama de processo de perturbação, que quem estudou lá no Livro dos Espíritos pode pegar, que é aquele momento em que o espírito ainda está confuso, sem saber onde ele está. Aí, alguns dias mais tarde, depois de muita oração, ela coloca não somente como essas orações fizeram bem a ela, para ela sair desse processo de perturbação, como também a preocupação dela com a mãe. Então, a gente mostra que mesmo quando está desligado do corpo, o espírito, mesmo com esse processo de desencarnação, o espírito está em condições ainda de ajudar. E muitas vezes eles até encontram essa dificuldade, como a gente vai ver daqui a pouco, de se desvencilhar por conta dessas preocupações ainda do mundo terreno. Ela coloca, inclusive, o seguinte: não sou infeliz, mas ainda tenho muito o que fazer para avançar rumo à morada bem-aventurada. Essa morada bem-aventurada nós classificamos como uma categoria de espíritos puros, que a princípio eles não precisariam encarnar mais. Temos também o seguinte, 2 perguntinhas para destacar. Levaste muito tempo para vos reconhecerdes, ou seja, levar muito tempo para perceber como ela estava? O que ela fala? Compreendi a morte no mesmo dia em que rezaste por mim. Por isso, como a gente fala das missas de 7º dia, de um mês, concorre no meio católico, e no meio espírita, a gente praticamente todos os dias temos momentos de orações. Muitas casas tem até também lá uns locais em que a gente deixa o nome. Toda oração é bem-vinda e é válida. E é importante, especialmente para os desencarnados também. E aí, outra coisa, esse estado de perturbação e sofrimento, e a resposta dela, eu não sofria, acreditava sonhar e aguardava o despertar. Então, essa é a sensação que ela tinha enquanto ela estava nesse estado de perturbação ainda. E é algo natural, porque, afinal, todos nós vamos passar por esse procedimento, esse período em que nós vamos saber se estamos encarnados ou desencarnados.
Mas, de qualquer forma, é importante que a gente tenha essa noção e por todos aqueles que desencarnarem, devemos também orar por eles, independentemente de quem seja. Quer falar, cara? Quer comentar alguma coisinha? Peraí, eu tentei fechar. Tem algumas tradições espirituais que não fazem preces, né, pelos mortos, que não é o nosso caso. Nós normalmente fazemos, inclusive, pelo desenlace, né? Quando a pessoa está prestes a desencarnar, a gente faz, inclusive, na intenção também de que ele ou ela recebam auxílio para que isso seja breve, enfim, da melhor forma possível. Então, o que esses exemplos vêm, e por isso que é importante estudar essa parte dos exemplos, eles vêm ratificar as nossas práticas, né? Mostrar que tem um elo, tem causa, tem consequência, e que isso é importante. Que ela disse, olha, fizeram prece, tô aqui, já entendi o que aconteceu. E, curiosamente, dentro da mediúnica do Sejus, por vezes a gente tem alguns espíritos que vêm nessa condição também, dizendo, olha, eu sei o que aconteceu, mas eu ainda estou numa fase perturbada e eu volto para falar mais. E isso nos alegra porque remete a Kardec. Acho que eu vou dar a palavra para você, vou te devolver. E é legal que acaba confirmando, né? Acaba confirmando aquilo que já há muito tempo é falado, mas a gente tem essa comprovação agora de que a prece funciona. O próximo é o espírito do Marquês de Saint-Paul, morto em 1860 e evocado a pedido da irmã anos depois. O que é interessante aqui? Inclusive, a irmã era membro da Sociedade Espírita de Paris. Primeiro, eu desejo saber se ele era feliz. E aí ele diz o seguinte, que sou errante. Errante é como nós chamamos o estado em que o espírito está fora das encarnações, ou seja, enquanto ele está encarnado, ele é um espírito encarnado, e enquanto ele não está encarnado, mas vai precisar encarnar novamente, a gente chama de espírito errante. E diz que esse estado transitório nunca traz nem felicidade nem castigo absolutos, porque afinal ele tem que se preocupar com a próxima encarnação. E aí, outra coisa que ele comenta, que ele ficou muito tempo no estado de perturbação e não saiu dele, para bem dizer, a não ser para bem dizer a piedade daqueles que não me esqueciam e oravam por mim. Novamente, a questão da oração, que ajudou a despertar. E ele disse que reconheceu a mãe e o pai, e que esses dois o ajudaram a despertar nesse mundo espiritual. Uma outra coisa que é interessante, que eu acho que merece, que é uma coisa realmente comum em pessoas que estão prestes a desencarnar, é o seguinte, que no fim da doença, naquele período que ele estava doente, ele parecia conversar com aqueles que havia amado na Terra. E aí o que ele comenta, o próprio Espírito? Tive antes de morrer a revelação do mundo em que habitar. Eu era vidente antes de morrer. Uma outra coisa também que ele comenta é o Kardec pergunta ao Espírito se as lembranças de infância pareciam voltar preferencialmente. E ele diz que o começo está mais próximo do objetivo do que o meio da vida. E que, segundo ele, parece ser uma forma de consolar o espírito que está passando por aquele processo doloroso. Porque enquanto a gente está passando por aquela agonia, é doloroso para quem está ali ainda. Mas é uma forma de repente, fazer até uma revisão, se pudermos falar um pouco sobre isso. Quer comentar, Carla? Espera aí, vou abrir, só um minutinho. Abri. Eu pensei que eu não tivesse fechado de novo o microfone. Esse daí é aquele que na hora da morte ficava falando que tinha sede? Tem um que ficava falando, né, que ele tinha sede, ele falava, ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sofre em tal lugar. E quando ele dizia, mas sois vós que tendes sede, ele respondia, não, é ele.
Então, aqui se desenha bem esse caso das duas existências, né? O eu pensante estava no espírito e não no corpo. E o espírito, já desprendido em parte, considerava que seu corpo como uma outra individualidade que não era propriamente dele. Então, ele dizia, não, é ele que está com sede, é ele que está com isso, é ele que está com aquilo outro. Então, para a gente ver como realmente nesse estado, às vezes, da passagem, quando a gente vai fazer a passagem, né, às vezes a gente tem um pouco mais de visibilidade do que significa o corpo e o espírito, porque falando aqui parece tudo muito teórico. Legal, vou te devolver. Que acontece isso. É com ele mesmo que acontece isso. Eu apenas sei que, assim, era mais um detalhe. Agora a gente vai falar sobre o senhor Cardon, que desencarnou em 1862. Pelo que é interessante que esse talvez o que tenha mais detalhes da vida dele, mas o que a gente pode destacar, para a gente também não ser muito detalhista necessariamente, ele havia trabalhado como médico na Marinha Mercante, depois, quando aposentou da Marinha, ele resolveu trabalhar como médico rural. O que é interessante é o seguinte, que ele teve um problema de coração e o pensamento da morte mergulhava numa sombria melancolia, o que hoje provavelmente nós chamaríamos de depressão. E aí, quando ele se viu prestes a morrer, reuniu a família toda à volta dele para dar o chamado último adeus. Só que depois de alguns minutos ele reabriu os olhos e o seu rosto, por assim dizer, iluminado, topou uma expressão radiosa de beatitude e trouxe uma mensagem muito interessante, que foi uma mensagem do mundo espiritual, ou seja, do que ele viu naquele momento. Esse é um fenômeno que nós já estudamos quando estudamos o Livro dos Espíritos, que é o êxtase, que é um dos processos de emancipação da alma. Em Livro dos Médiuns também tem toda uma explicação sobre isso. Pouco depois desse êxtase, ele desencarnou de vez. Então, Kardec pergunta, né, chama exatamente para falar um pouquinho sobre isso. Aí, o que ele comenta da linguagem que ele poderia nos expressar, já que ele fala que ele não teria condições de explicar tudo exatamente como seria compreensível para todos nós, ele diz que viu o esplendor de um céu que só nos sonhos poderia realizar. E outra coisa que ele falou sobre a situação da felicidade que ele interviu, que ele se revoltou demasiadas vezes contra os pensamentos benditos do coração, ou seja, ele tinha a intuição, mas ele não queria acreditar. E ele extraiu da arte de curar uma aversão contra essa questão da natureza espiritual que todos nós temos. Então, ele achava que a imortalidade da alma era uma ficção. E aí, somente naquele momento, foi uma forma de ele reconhecer que ali havia algo mais. Então, que ele poderia ter aproveitado, de repente, mais um período daquele momento para, de repente, trabalhar mais essa espiritualidade dentro dele. Aí, o que é interessante? Ele disse que a incredulidade inicial não existia mais e que, antes da morte, o que ele cria podia ser cientificamente sondado. A matéria grave que o fazia perecer. Ele não tinha encontrado, esgotadas as razões terrestres, senão a razão divina. E que essa razão divina o inspirara, o consolara. E que a coragem era mais forte do que a dor. Então, foi a forma que ele encontrou de superar essas dificuldades que ele, a princípio, encontrou, mas naquele momento o despertou, ainda que fosse no último momento, do chamado último suspiro. E outra coisa que é interessante, que perguntou de onde vinham as belas e boas palavras que, por ocasião da volta à vida, naquele momento em que ele passou pelo êxtase e que dirigiu à família. Isso é um reflexo do que ele viu ou que tinha ouvido, do que ele viu e que ele tinha escutado. E que os bons espíritos inspiravam a voz dele e animavam o seu rosto. Então, são momentos muito interessantes que nos ajudam a, de repente, entender um pouco mais dessas relações. A mensagem é bastante longa, porque, afinal, o Kardec pergunta bastante sobre esses aspectos, e é interessante a gente entender o quanto a gente precisa também aproveitar esse momento aqui na Terra. Por mais que a gente fale também da questão dos
da espiritualidade dos ateus, né, Carla? Que é uma das preocupações que a gente tem de comentar aqui no Paz e Bem, que a gente acha que o ateu não acredita em nada e muitas vezes eles têm um trabalho muito mais bonito. Eu tive um caso de um tio meu que ele não era ligado a religião nenhuma e era o amor em pessoa, fez muito bem, eu não sei exatamente como foi a condição dele quando ele foi recebido no mundo espiritual, mas com todo o bem que ele fez, com certeza estava numa condição bem melhor até do que muitos de nós. Quer comentar um pouco, Carla? Não, esse não. Eu tô esperando. Peraí, tá saindo meu som? Porque aqui para mim tá parecendo que eu tô muda. Não, eu tô esperando a gente chegar na Ana, que é o caso, mas também não preciso comentar nada, mas a Ana é o caso, é um dos casos que eu mais gosto desse livro. Mas tem isso, é verdade, assim, as pessoas que muitas vezes não expressam nenhuma tradição religiosa. Ontem eu estava ouvindo até uma entrevista do Padre Júlio, eu comento no Paz e Bem, num dos programas Paz e Bem, ele diz o seguinte: olha, eu adoro os ateus, porque os ateus que não creem num Deus que é vingativo e punitivo, eles me representam. Então tem isso, né? Se for para a gente ir para o fundamentalismo de achar que Deus castiga, que a gente tem que fazer tudo de acordo com a palavra e com a letra, é melhor mesmo que a gente não expresse nenhum tipo de espiritualidade a desvirtuar dessa forma um processo que tem no seu âmago um conteúdo de amor, de misericórdia, de bondade, de justiça, que esse é o Deus que nos representa. Vou te devolver. Verdade. Agora, falta só mais um antes da Ana, né? Que é o caso do... Porque hoje foi um pouco os espíritos. É Stanislas. Não sei nem se assim se pronuncia, porque não dá nem para saber de onde ele veio. Mas é o único caso que eu me lembro aqui que é a comunicação espontânea. E aí, o que é interessante? Envolve não somente nossa reunião, mas envolve todas as reuniões que a gente pode pensar de cunho religioso ou de cunho de amor. Ele falou o seguinte, que assistiu a toda a reunião noturna, que afinal a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris tinha reuniões também, e falou que escutei, ouvi, compreendi e vou poder também, por minha vez, cumprir meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Então, aqui que ele traz não somente que a reunião foi proveitosa para ele e também que ela seria interessante para o que ele ia realizar no mundo espiritual. Pouca gente imagina, mas trabalha-se muito no mundo espiritual e a gente não faz a mínima ideia, muitas vezes. Aí que ele coloca assim: eu estava longe de ser feliz, mergulhado na imensidão, no infinito. Meus sofrimentos eram tanto mais agudos quanto mais não podia dar conta exata deles. E aí ele coloca que Deus o permitiu ver um santuário que os malvados não podem transpor impunemente. Amigos, quão reconhecido vos sou, quanta força absorvi entre vós. E ele coloca ainda o seguinte: reuni-vos com frequência, instruí, pois não poderíeis imaginar quantos frutos trazem todas as reuniões sérias que fazeis entre vós. E é interessante que é uma prática que temos entre nós, geralmente nos espíritas, mas eu soube que, por exemplo, os irmãos protestantes também têm a chamada devocional, que são reuniões familiares em torno da palavra divina, de alguma forma. E que na doutrina espírita nós chamamos de reunião evangelho no lar. Alguns chamam de culto do evangelho, tem gente que não gosta muito dessa palavra, que ela passa uma carga um pouco como se fosse um culto religioso, né, rotineiro, e com determinados parâmetros que a doutrina espírita não tem. E é interessante porque essas reuniões, já ouvimos falar também que elas têm esse trabalho de envolver esses irmãos. O que é interessante é o seguinte depois, que o Guia do Médium diz o seguinte, que esse Eric foi muito infeliz porque esteve perdido por muito tempo. Naquele momento ele compreendeu os próprios erros, se arrependeu, voltou o seu olhar para Deus. E que, a partir daquele momento, ele ia para uma esfera inferior para instruir e fazer avançar espíritos
que, como ele, transgrediram a lei de Deus. E aí o que é interessante mostrar, porque na primeira parte do livro Céu e Inferno, a gente entendeu que todos nós passamos por um período de 3 coisas, que é expiação, aliás, é arrependimento, expiação e reparação. De qualquer maneira, muitas vezes a gente resolve fazer isso ao mesmo tempo, mas o importante é o seguinte, que ninguém está perdido. E esse aqui é o mais legal que a doutrina espírita procura nos trazer, é mostrar que todos temos segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, enésima chance. Ninguém está perdido para Deus. Eu sempre digo assim, que ninguém está abandonado. Mas que tudo depende também da nossa vontade de superar essas dificuldades. Quer comentar, Carla, antes de a gente ir para a Ana? Não, vamos para a Ana, que eu acho que já está dando tempo. Eu esqueci de marcar, isso não é uma novidade na minha vida. Deu 25 minutos já. Então tá bom. Mas vamos lá. Agora chegamos a Ana Belleville. Foi morta aos 35 anos, após uma longa e cruel doença, viva, espirituosa, dotada de rara inteligência, de grande retidão, de julgamento e de eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada. Tinha, além disso, uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que nunca deixava desprevenida nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor por aqueles dos quais mais tinha de queixar-se, estava sempre pronto a fazer-lhes favores, intimamente ligado a ela há longos anos, pudemos seguir todas as fases de sua existência e todas as peripécias de seu fim. A dificuldade maior foi no final da encarnação dela, porque ela ficou 3 anos em cima de uma cama, mas que acreditava firmemente na alma, na vida futura. Mas ela acreditava, mas a princípio ela não se preocupava, do tipo, não fazia de repente o evangelho no lar, não fazia nada nessa parte religiosa. E o que aconteceu? Que ela acabou levando todos os seus pensamentos e voltaram à vida presente, à qual ela se apegava bastante. Também comentou que conheceu o Espiritismo sem ter estudado a fundo. No dia seguinte à sua morte, ela já foi evocada e ela colocou um ponto muito importante que serve como recado para cada um de nós. Prolonguei o mesmo meus sofrimentos. Meu ardente desejo de viver para meus filhos fazia com que me apegasse, de algum modo, à matéria. E, ao contrário dos outros, eu me obstinava e não queria abandonar este desgraçado corpo com o qual eu era preciso romper e que, no entanto, era para mim um instrumento de tantas torturas. E isso é importante porque, muitas vezes, a gente observa processos longos de agonia e processos que a desencarnação leva muito tempo e que, muitas vezes, depende até da nossa dificuldade de aceitar que esse irmão, essa irmã precisa partir, porque, afinal, já acabou o tempo dela aqui na Terra. Com licença. Perdão. Mas, de qualquer maneira, ela também comenta que assistia às reuniões com frequência e também absorvia as instruções. Então, muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho em algum lugar e, na verdade, não é bem isso que acontece. Na verdade, a gente não imagina, mas à nossa volta há irmãos desencarnados também querendo algumas instruções. Só para a gente fechar a minha parte, que eu vou passar para você, tem também um comentário de São Luís a respeito disso, desse prolongamento da vida, que ele disse o seguinte: este prolongamento de vida não poderia, em todos os casos, ser senão de curta duração, pois não pode ser dado ao homem inverter a ordem das leis da natureza, nem provocar uma volta real à vida quando esta chegou a seu termo. Não é senão um adiamento momentâneo. Como prova para o espírito no interesse de uma missão a terminar, os órgãos gastos podem receber um suplemento do princípio vital que lhes permita acrescentar alguns instantes à manifestação material do pensamento. Isso é consequência do livre-arbítrio da alma humana que, no último instante, tem consciência da missão da qual foi encarregada. É também, às vezes, uma espécie de punição infligida ao espírito que duvida do futuro. E, por fim, que neste caso não havia apego em relação à sensualidade nem a questões materiais. Tinha mesmo a questão moral, que era motivada pelo interesse, pelo bem-estar dos filhos que estavam ainda
numa idade bem menor, ou seja, eles não eram adolescentes, não eram adultos. Por fim, outra coisa que é importante que o São Luís menciona é a questão da mudança gradual na ideia do espírito a partir desse momento, quando ele desencarna, que muitas vezes, quando ele percebe tudo isso, ele passa a trabalhar. Então, Carla, seu comentário. Esse caso, ele me pega pessoalmente, porque tem um momento aqui em que ela fala assim, olha, eu decidi, eu vou voltar espírita e vou me dedicar a isso. Eu acho que essa sou bem eu, entendeu? Assim, não que eu seja o espírito da Ana, mas assim, em algum momento eu devo ter cometido vários erros, claro que cometi, e tomei essa decisão no plano espiritual. Vou voltar espírita. Tanto é que eu digo, eu sempre peço ajuda para todo mundo, falar, olha, gente, se eu desencarnar é o termo que nós espíritas usamos para morrer, né? Aqui é um canal plural, algumas pessoas dizem, mas se eu morrer, me põe uma coisa só, se for na minha lápide, no meu funeral, no que for, me põe assim, foi espírita, que para mim é o suficiente, porque eu vou sentir que eu cumpri essa minha tarefa nesta existência aqui na Terra. Então, eu acho que é por isso que eu, desde a primeira vez que eu li, eu me apeguei à Ana. Eu falo, nossa, a Ana sou eu. Mas era isso. Então, acho que nós terminamos. Esse capítulo do estudo é breve, se vocês puderem ler, a leitura é bastante rica em detalhes e é um estudo que merece ser feito. Essa é a parte mais curiosa, pelo menos para mim, do livro. E nós somos o Sejus. Tem muitos outros projetos no canal do Sejus. Se vocês puderem, se inscrevam lá, curtam e compartilhem. E agora o Felipe também está me ajudando aí a pilotar as redes sociais, então nós estamos nas redes sociais, se quiser estudar conosco no Sejus, onde ele é o moderador também, mande o seu telefone por mensagem particular que nós adicionaremos. Dá uma olhada lá no nosso canal no que nós estamos estudando, né, Felipe? Então, um beijo grande, obrigada e paz e bem. Eu que agradeço, Carla, e sempre que estivermos em condições, estaremos aqui à disposição. Então, um beijo para todos e para todas, e até uma próxima. Paz e bem.